Tudo bom? Sim? Ai, é sempre triste, de certa forma, voltar aqui depois de um episódio que fiz com alguém. Aconteceu-me de todas as vezes, porque fico com saudades de fazer isto com alguém. É muito mais divertido poder fazer um episódio em que se conversa, em que se troca opiniões e em que se fala e há uma resposta. É muito mais divertido e também é muito, muito mais fácil do que falar sozinha. Mas vamos lá. Olá, 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 olá. Como estão? Como foi a vossa semana? A minha foi boa. Foi uma semana de férias que termina hoje, terça-feira. Amanhã já vou trabalhar. Foi uma semana muito feliz. Estou super mole. Estou super mole porque é algo. Ai, se há coisa que não tenho feito muito é dormir em condições. Então, pronto, mas tudo bem, tranquila. Comi muito estes dias porque quando o Leandro está cá ele tem saudades de comer tudo e temos várias solicitações para ir a todo lado. Então acabei por comer muito e beber também. Bebi bastante vinho e vinho, essencialmente. Também alguma Summersby. Então não foi uma semana muito saudável. Vamos ter de voltar aqui ao foco. Hoje também é o último dia que ele está cá. E por isso é sempre assim um bocadinho mixed feelings. Mas está tudo bem, porque o que importa é que foram dias bons esta última semana. E também foram dias, apesar da correria, associados a alguma tranquilidade. Especialmente estar fora do trabalho. É algo que soube muito bem. Estava a precisar. E não me custou nada desligar do trabalho. Não abri o Click, que é o nosso chat da empresa. E é isso. Entretanto, sobre o último episódio ainda, já falei disso há pouco, eu gostava de agradecer todo o feedback que recebi muito feedback desse episódio e depois, lá está, eu tinha total razão porque estes episódios são muito mais ouvidos do que os outros. É o normal. Normalmente as pessoas ouvem mais, têm curiosidade em saber. Portanto, até posso dizer aqui, teve 17% acima do normal a nível de reproduções e transferências, ou seja, foi bastante, sendo que já estava. As minhas reproduções estavam a decair nos últimos tempos. Portanto, é isso. Também não foi por causa disso que eu fiz, foi simplesmente porque se proporcionou e achei que era giro. Também notei alguma predisposição para o fazer, portanto, nele. Portanto, foi fixe essa parte também. Mas recebi mensagens, além de comentários, que ainda tenho de responder, muito bonitos. Recebi também mensagens muito bonitas e fico muito grata por isso, porque no fundo, pensando nesse episódio, que ainda quero ouvir, ou seja, ainda não ouvi, ainda quero ouvir, foi realmente um episódio muito especial para mim de gravar, por ser com alguém que eu talvez nunca, não é nunca, mas não tenha pensado que tão rapidamente gravaria o episódio. Por isso, sim, fiquei muito feliz de o fazer e fiquei muito feliz pelo feedback ser bom também. Entretanto, contar-vos e recomendar-vos que, como eu disse, nós fomos, no último episódio, nós estávamos a ir para 2 diazinhos no Douro e foi mesmo maravilhoso. Eu nunca tinha ido ao Douro, gostava muito de ir ao Douro. Outra das coisas que eu queria muito era paz e silêncio e tranquilidade,
queria muito e estava a ansiar muito por isso foram os 2 dias mais tranquilos e pacíficos desta semana que passou. E foi exatamente o que eu queria e muito mais, porque ficámos num alojamento que se chama, um turismo rural, que se chama Canhoto Douro, e eu recomendo imenso. Aquilo fica na zona de Marco de Canaveses, e é o que me fez escolher este alojamento foi a sua história. Em primeiro lugar, eu encontrei no Booking e tinha 9,9 de rate. Então, bom, porque eu leio sempre os comentários todos, à procura de comentários sobre a limpeza, etc. E eu vi que havia comentários mesmo muito bons. Depois, tinha a história do alojamento em si. E, basicamente, este alojamento foi criado por uma família. Os dois são engenheiros informáticos, ele ainda trabalha, ela já não trabalha na área, e eles viveram montes de anos em Lisboa e depois voltaram para o norte, que são de lá mesmo, e depois venderam todo o seu património e compraram esta quinta que estava em ruínas e reconstruíram, fizeram uma vinha muito grande, fizeram uma casa para eles, fizeram outra casa para alojamento e depois têm assim 3 quartos para alojamento também, à beira assim de uma piscina, de uma infinity pool, muito boa, tamanho ideal. Não... depois também tem assim animais de quinta, ou seja, tem burros, tem galinhas, tem etc. Um sítio incrível, muito bonito, excepcionalmente bem cuidado. Também é um sítio recente, portanto ainda não tem muito por que estar degradado, mas muito cuidado. O quarto eximiamente limpo mesmo, algo que me agrada particularmente. Mas depois, aquilo que mais me... em termos de atendimento e de sítio e de espaço e das pessoas, aquilo que mais me apaixonou pelo lugar é que esta família que criou este espaço, um casal e 3 miúdos, já alguns já não são, 2 deles já não são tão miúdos, nos recebem como se quase fôssemos da família. Acho que depois também tem tudo a ver com o espaço que nós damos e a confiança e a forma como também os tratamos, mas fomos muito bem recebidos por todos e confesso que ao início, quando chegámos lá e nos relaxámos, foi até estranho lidar com o silêncio, porque há muito tempo que eu não ouvia um silêncio, ou seja, quase dava para ouvir os próprios pensamentos. Um silêncio que, se nos calássemos, era mesmo zero barulho. Então, ao início, durante muito pouco tempo, até foi estranho lidar com isso, mas depois rapidamente nos habituamos. Fausto, anda, não vais para cima do computador, vá. E é isso. O que é que eu queria dizer? Eu acho que já recomendei aquele restaurante que nós fomos a caminho. Já recomendei também o hotel. No primeiro dia fomos jantar. By the way, nós fomos jantar. Eu não tenho... Estou assim um bocado... A minha personalidade está um bocadinho plana, que eu estou meio mole e anestesiada. Mas nós fomos a jantar a um restaurante que se chama, penso eu, Ponte de Pedra, no primeiro dia, e comemos pataniscas. Eu amo pataniscas. Pataniscas, e comemos posta com batata a murro, arroz, feijão. Este restaurante era muito bom e estava lá o Ricardo Easy, com aquela sua voz inconfundível. Ele estava lá. Não falei com ele, não é? Obviamente, só ouvi. Ele estava a jantar com os seus amigos e, ok, achei só engraçado encontrá-lo, porque eu acho-lhe imensa piada, imensa piada, gosto muito. Ainda ontem vi um vídeo dele em que ele está a falar sobre o Jude Bellingham, para ele ser tipo perfeito,
e rimo imenso até de concordar. Enfim, no segundo dia, ou seja, no único dia que nós estivemos lá completo, confesso que a nossa vontade foi não sair mesmo de lá, de todo, não, nunca mais. Então, imaginem, este turismo rural tinha incluído o pequeno almoço, que era com muitos produtos feitos por eles, mesmo até o iogurte era feito, era caseiro, pequeno almoço excelente, que é servido assim numa mesinha perto do quarto, lá ao pé da piscina, muito tranquilo, super, super bom e completo. E depois o hotel em si não tem... Nossa, está difícil arrancar com este cérebro. O hotel em si não tem restaurante, vá. Mas tem um menu de snacks, coisas para pedir. Então nós decidimos muito rapidamente que não íamos sair do hotel nesse dia e provámos basicamente todo o menu. Foi tábua de queijo enchidos, foi prova de vinhos, foi garrafa de vinho, foi outra garrafa de vinho, chouriço assado, alheira, ovo estrelado, batata frita, salada, enfim. Foi uma festa em que pudemos provar praticamente todo o menu. E ela, a Sandra, que é lá da família que detém o hotel, ainda nos fez um petit gâteau com gelado de limão, um petit gâteau red velvet com gelado de limão. Foi assim incrível. Minha mãe mandar-me mensagem e eu com isto com som. Portanto, até estou aqui a revisitar um bocadinho as imagens, porque eu confesso que, pronto, estava imersa no momento. Mas foi mesmo muito bom, foi mesmo para descansar. Fazer aquelas viagens de carro boas, com boa companhia. Muito bom mesmo, muito bom, 10/10. Recomendo mesmo muito e culminou numa... Só para vocês verem a quantidade de coisas que eu andei a comer, que isto culminou no sushi. Obviamente nós falámos até da nossa dinâmica de sushi no Campai da Marina da Aforada, que é ótimo, e fomos lá comer o nosso habitual sushi, que sempre que ele está cá vamos lá também. Portanto é isso, foi mesmo muito bom. E também recomendo imenso este restaurante de sushi. Ai bolas, preciso de água. Que erro de principiante. De principiante, não trazer água. Esperem lá que eu tenho que tossir. Água. Desculpem. Quando eu começo a falar muito tempo, fico sempre assim. Mas costumo levar água e agora não veio. Outra coisa que muitas pessoas me disseram foi por causa do som. Imaginem, eu desde que gravei o episódio com a minha mãe, que já foi há algum tempo, nesse episódio eu utilizei 2 microfones de lapela e não resultou bem. E eu, como fiquei traumatizada, depois quando gravei o episódio com a Ângela, gravei com este microfone apenas, mas com mais mic gain, ou seja, para apanhar bem as duas vozes, e resultou muito bem porque ela tem uma boa projeção de voz. Sei que não parece, mas eu deixei o microfone bastante mais perto do Leandro do que de mim, porque eu sabia que, pronto, conseguia que ia apanhar bem a minha voz, mas não tem muito que eu possa fazer, sabem? Ele tem uma voz assim muito calminha, muito mais baixa. Recebi algumas pessoas a dizer que não tinha muito bom, não dava para ouvir muito bem, mas lamento muito terem que ouvir a minha voz aos berros para poderem ouvir a dele minimamente normal. Mas é isso. Agora tenho de me preparar psicologicamente para o meu regresso.
Não estou nada preparada, não tenho saudades nenhumas, mas tem que ser, não é? Porque somos adultos, temos de trabalhar, temos coisas para pagar e é isso. Mas estou muito contente por ter vivido estes dias de férias. Este ano, parem aí que eu estou a caminhar porque eu quero ir buscar aqui o meu Kobo, que eu entretanto li um livro que também queria recomendar, só que eu não me preparei. Nem levei a água, nem levei o Kobo para poder falar disto, enfim. Olha, mais recomendações que eu tenho, assim, destas férias. Eu li um livro, mas isto é para as minhas girls and boys que gostam daqueles meus romances, tipo romancezinhos queridos, que não têm assim uma coisa, não, ou seja, têm uma bonita história, são envolventes, mas que acabam bem, que são coisa saudável de se ler. É para essas pessoas, está bem? Eu li este livro que é da Abby Jimenez, acho que é assim que se diz. É um livro recomendado pela Emily Henry, que é aquela autora que eu já falei aqui que eu gosto muito. E agora já estou a ler outro dela, porque eu de facto, porque não sei que frase é que eu ia fazer, mas pronto. Eu gostei muito deste livro e chama-se Para Sempre Teu. Uma história muito bonita, muito envolvente, e eu achei super engraçado que eu fiz aqui umas anotações do que eu de coisas que eu me identifiquei, ou seja, não vou contar a história porque há pessoas que podem e já agora desculpem a minha lentidão, que eu realmente estou com um raciocínio um bocadinho lento aqui neste podcast, se calhar estou-vos a irritar e tudo, porque eu também me estou a irritar a mim. Não vou contar a história, mas é um romance mesmo romântico. Adorei, super leve. Li num dia e já estou a ler outro dela. Entretanto, já arranjei para aí 4 ou 5 dela para ler. E gostei mesmo muito. Até fui atualizar o meu Goodreads, que está super, super desatualizado. Eu sou um bocadinho má com aquilo. Porque eu depois não vou lá pôr os livros que leio. Enfim, devia fazê-lo. Um dia farei, mas por acaso fui lá pôr este. Porque pensei, ganha vergonha e vai lá pôr. Gostei mesmo muito do livro. Eu assinalei aqui... eu estou a ler as minhas notas, ou seja, tenho aqui notas que eu devo ter feito sem querer. Pronto. Porque aqui o Kobo tem esta opção de sublinhar e colocar uma nota, e eu utilizo isso às vezes nos livros. Então, as personagens principais é o Jacob e a Brianna. E eu identifiquei-me imenso com o Jacob. Ele tem alguma ansiedade, muita ansiedade social. Eu acho que não tenho assim tanta, mas identifiquei-me. Há aqui uma parte que diz assim, ele diz assim: não costumava ver programas novos, limitava-me a ver as mesmas séries uma e outra vez. Gostava da familiaridade, da previsibilidade. Quando voltava a ver uma série, nunca havia surpresas, não havia sustos emocionais. Não tinha de processar novos sentimentos, nem de me preocupar com os cliffhangers. Sabia para onde estava a ir e como ia acabar. O mesmo acontecia com a música. Quando tinha os níveis de ansiedade elevados, a música nova era demasiado. E eu às vezes, isto fez-me só refletir, porque muitas vezes eu já sei que esta questão tem muito que ver com a ansiedade. Eu própria também já falei sobre isso com um profissional. Mas adorei ler isto num livro, porque às vezes eu sinto, quando falo disto no dia-a-dia, não tantas vezes, mas de vez em quando há pessoas um bocadinho judgy, e de facto isto é uma realidade, ou seja, é muito mais fácil lidar com a previsibilidade e ver algo, por exemplo, na correria da semana, em que estamos cansados e há muita exigência e etc.,
é muito mais fácil ver algo que já sabemos o que é que vai acontecer, porque no fundo nós estamos a ver aquilo para nos entreter, para passar um bocado, mas de todo que queremos estar em altos ups and downs de sentimentos, é só mesmo queremos relaxar um bocadinho, a ver coisas na televisão, e então é muito bom ver às vezes coisas que já vimos e que podemos saber com o contar, porque acaba por tornar a experiência muito mais relaxante. Quando não sabemos com o contar, a experiência não quer dizer que não seja interessante, mas provoca ansiedade. Então achei muito interessante ler isto. Depois até tenho outra nota. Que achei, eu digo bonito. A minha nota, ou seja, eu sublinhei e depois digo bonito. Talvez tenha sido ou seja, senti que o meu estômago olha, para. Volta ao início. Eu gostei desta coisa aqui. Pai, eu preciso de me concentrar. Diz assim, a Brianna. Não significava nada. Eu também tinha querido falar com ele nesse dia e não tinha nenhuma razão descabida. Além disso, ele estava apaixonado por outra pessoa. Era literalmente por isso que estávamos a fazer isto. Mas, de qualquer forma, senti que o meu estômago se revirava um pouco. Talvez tenha sido porque, por uma razão qualquer, o Jacob gostava de mim. E ser apreciada pelo Jacob significava alguma coisa, porque ele era muito tímido. É como quando o animal de estimação de alguém vem sentar-se connosco em vez de com essa pessoa e sentimos-nos como se tivéssemos sido escolhidos. Fazia-me sentir um pouco especial, como se ele visse algo em mim, embora eu não conseguisse imaginar o que podia ser. Pronto, eu identifiquei-me, estou aqui só a dizer estas coisas porque eu identifiquei-me com o sentimento dela desta comparação. Por acaso é uma coisa que eu queria falar sobre animais de estimação, já lá vamos. E depois nada, não vou ler esta, não li, vou deixar para a minha apreciação pessoal esta citação. Mas pronto, queria recomendar-vos outra coisa que eu também queria recomendar-vos, que eu não sei se já estão a fazer ou não, é para verem o novo podcast do Guilherme Geirinhas e da Madalena, não é da Madalena, da Margarida. Como é que se chama? Mais uma vez. Fazer tudo on time. Guilherme Geirinhas. Deixa ver. Vídeos. Pronto, também é assim, se escreverem o canal do Guilherme Geirinhas, chama-se Na Saúde e na Doença. Já tem 2 episódios, já os vi. Eu penso que isto é um podcast, um videocast, podem ver no YouTube. Recomendo mesmo muito, o conceito está espetacular, a dinâmica também. Acho os dois pessoas super interessantes e muito, muito engraçadas à sua maneira, portanto estou super animada por ver mais deste projeto. Por acaso estava a ver outro podcast antes de começar a gravar, que é o Terapia de Segunda com o Kiki Isoto, que é da Cidade FM. Eu acho que já recomendei aqui, mas eu gosto mesmo muito. E estava a ver o último episódio que saiu, que é com o Vasco Pereira Coutinho. Enfim, algumas recomendações. De resto não tenho mais nada a recomendar, porque também não vi nenhuma série especial, mal vi televisão, ou sequer me sentei num sofá. E portanto é isso. De coisas para recomendar. Agora, só para dar um update, eu vou ler outro livro da Abby Jiménez, que é Apenas Amigos. E estou a ler, ainda só li 6% do livro, diz aqui o meu co, portanto ainda não tenho muito que dizer. Mas provavelmente para a semana já terei updates deste livro também. Gostava de começar a falar aqui mais dos livros que eu leio, que por vezes
é uma coisa que eu deixo passar. E é isso. Sobre os animais de estimação. Houve aqui, eu não estive muito na internet, nem muito atento ao que se passou aí nas nets, mas, e sei que alguns podcasts já falaram sobre isso, mas eu ainda não vi, por acaso. Sei que no Bate-Pé já se falou e também no Pelágio, mas eu ainda não vi os episódios, por isso também não sei o que é que disseram. Ainda tenho de colocar os meus podcasts em dia, que eu vejo muitos, mas queria falar sobre uma situação que é, eu não sei se vocês estão a par, se calhar não estão a par, mas houve aí uma polémica com aquela Rafael e o Frank, aqueles ex-namorados que tinham um Instagram conjunto e agora já não namoram. E fez-me um bocado de confusão porque, imaginem, a história de separação, etc., é um pouco indiferente. É um pouco indiferente, não, é muito indiferente, completamente indiferente. E tanto um como o outro são completamente irrelevantes para mim. Mas fez muita confusão a questão dos animais, porque ela supostamente tinha uma gata que levou quando eles foram viver juntos. E eles depois adotaram outro gato. E, entretanto, eles separaram-se e os gatos ficaram com ele. E ela, durante meses e meses, não, pelo que eu entendi, não quis saber dos gatos. E agora foi buscar a gata que já era dela antes da relação, separou a gata do outro gato e está com a gata a viver numa casa onde ela já adotou um cão, ou seja, uma grande confusão. Isto também não interessa nada. Aqui o que interessa, chateia-me um bocado as pessoas não serem responsáveis e crescidas quanto a certos temas. Porque uma coisa é uma relação não correr bem e aí terminar e está tudo ok, estamos todos sujeitos ao mesmo e é isso. Outra coisa é não conseguirem ser crescidas o suficiente, depois expõem tudo na internet, não é? E também ninguém sabe muito bem qual é que é a verdade, se é que há uma verdade, não terem responsabilidade pelos animais, ou seja, os animais é algo que para já são seres super especiais e quando nós adotamos um animal propomos-nos a cuidar dele e a proporcionar-lhe todas as condições para que seja feliz e não é só comida, é estabilidade, é casa, é no caso dos gatos, a área limpa, as suas rotinas, brincar, garantir que se sentem bem. Quando nós não temos capacidade para isto, não adotamos animais. E quando nós adotamos animais ou criamos um ambiente que principalmente para os gatos sofrem muito com as mudanças, eu já mudei algumas vezes de casa com o Fausto e os primeiros tempos são sempre complicados, não sei, ia fazer um raciocínio, pronto, mas quando nós adotamos temos que ser 100% responsáveis por eles e na minha opinião ou seja, as coisas podem não correr bem, mas mais importante de tudo é que estes seres continuem a ter uma vida saudável, feliz, etc. Porque eles não puderam escolher quando vieram para cá, fomos nós que os escolhemos, fomos nós que os trouxemos e tomamos essa responsabilidade por eles. E por isso é da nossa responsabilidade, independentemente das condições que estiverem, mantermos isso, ou seja, numa separação, garantir que, independentemente de tudo o que esteja a acontecer, as melhores condições continuam a existir para eles. Se ficam com um, se ficam com o outro, se divide a guarda, se alguém fica com eles mas se divide os custos, não interessa, nós responsabilizamos-nos a determinada altura e os animais não merecem sofrer com as escolhas nas quais eles não tiveram responsabilidade e com a nossa imaturidade. E isso é o que me choca mais, ou seja, de repente os animais são o motivo pelo qual fazem conteúdo um contra o outro
e pouco ou nada estão preocupados no que de facto estão a fazer aos animais, porque imaginem, os gatos são animais de muitos hábitos, provavelmente estariam ali habituados um ao outro, foram separados. Entretanto, pelo que me parece, ela passou imenso tempo sem ir lá ver dos gatos, whatever, e agora trouxe a gata, que já era dela, para viver com um cão. E eu não sei, pronto, às vezes isso também não é só mudar de casa, é que de repente muda para uma casa que tem um cão e separa-se de outro animal que estava habituada. Faz-me imensa confusão. Acho que devemos sempre ou seja, colocar de lado aquilo que, egoisticamente falando, nos faz a nós melhor, em detrimento de eles estarem bem, porque foi essa a responsabilidade que nós tivemos. Bem, se calhar estou a ser super secante, mas a mim faz-me imensa confusão, ou seja, estarem mais preocupados consigo mesmos do que e com o que querem de forma egoísta do que com propriamente o animal e as condições em que está e como é que está habituado, se vai ser infeliz, se não vai. E é isso. Faz-me imensa confusão e depois utilizarem isso para conteúdo. Eu acho que este mundo da net é um mundo bem crazy, em que as pessoas já há muito tempo perderam um bocado a noção da distinção entre a vida privada e o que mostram. Tudo bem, que não quer dizer que eu não gosto de ver algumas coisas que são supostamente a vida privada, ou seja, o dia-a-dia, as dinâmicas de casa, etc. Mas acho que depois resvalam aqui para partilhas que expõem de muitas formas o quão merdosas são estas pessoas. E eu, quando se trata de animais, fico um pouco enervada. Beber mais um pouco de água. Não sei beber água, claramente. Acabei de entornar a água. Enfim. Pronto, acho que neste momento é tudo. Honestamente, não tenho grande coisa para dizer. Foi nada, vou viver esta semana e depois venho cá dizer-vos como é que foi. Eu espero que a vossa semana seja boa. Já estou assim com um pequeno bronze. Estou contente com isso, é sempre bom, uma pessoa fica com um melhor ar. Hoje, o que é que eu vou fazer hoje, só para contar? Hoje vou, além de gravar isto e publicar isto para amanhã sair, vou fazer umas compras que à noite vou fazer o meu prato de especialidade, que é a lasanha. Pronto. Entretanto, vou dar muitos beijinhos no meu gatinho Fausto, que não sei onde ele está. Deixa-me ver onde é que ele está. Eu agora peguei o gosto de fazer o podcast on the go, portanto, agora ando aqui com o computador e com o microfone atrás de mim para todo o lado. Quero também dizer às pessoas que ouvem este podcast e comentam com regularidade que muito em breve vão receber um pequeno desafio meu para gravarmos este podcast juntos. Sim, tu que estás aí desse lado, porque eu realmente peguei-lhe o gosto e agora quero gravar com mais pessoas com quem eu gosto de conversar e que gostam de ouvir aqui o meu podcast. Portanto, brace yourselves que eu vou convidar-te para vires fazer um episódio comigo. Acho que é giro, acho que é mais dinâmico e pronto, hoje estou assim um bocadinho mais para baixo. Acho que é normal, minhas férias estão a acabar. Despedidas também são sempre muito chatas e há assim um declínio no meu humor, mas vai passar. Agora é só uma questão de passar estes primeiros dias e tudo vai voltar à sua normalidade. Ok? Pessoas, pronto. Se porventura gostarem da Abby Jiménez e tiverem mais autoras do género que me queiram recomendar, também sou todo ouvidos, porque eu agora
acabando a Abby Jimenez, que era outra do mesmo estilo. Sem ser a Emily Henry e a Tessa Bailey, que eu também já li muitas coisas delas. Eu ainda não li a saga do Off Campus. Se calhar vou ler, eu ainda não li também. Portanto, se calhar vou ler. Mas se tiverem recomendações, deixem na mesma que eu aponto aqui para mais tarde. Pronto, 35 minutos, acho que está saudável. Se bem que 6 minutos são a falar de gatos e de cães. Para quem não tiver interesse em animais, um pouco chato. Mas é o que temos, tá? Um grande beijo, pessoas bonitas. Obrigada por ouvirem este podcast, por me enviarem o vosso feedback. Gosto muito, muito de receber sempre. E por continuarem aqui, mesmo quase passado um ano. É muito importante para mim este projeto e continuar a fazê-lo. Porque é um projeto que eu faço por mim. E isso é fixe. Porque eu faço muitos projetos pelos outros e nem tantos assim por mim. Portanto, é fixe que quase um ano depois eu continuo aqui a fazer isto e que as pessoas continuem a ouvir e a refletir comigo sobre coisas que eu falo aqui. É isso. Depois, quando fizer um ano disto, vimos cá refletir mais. Um grande beijo. Tenham uma boa semana. Sejam bons uns para os outros. E tudo bom. Sim.